Olá, bem-vindo à revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. Eu sou a professora Dirce e vou dar aqui algumas dicas valiosas para você acertar o maior número de questões na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vou ajudá-lo a entender de forma técnica a prova de linguagens. Primeiramente, você precisa entender que a prova possui uma estrutura fixa. E é importante também conhecer as questões que mais caem, mas principalmente otimizar o seu tempo para garantir uma nota alta. A prova de linguagens é composta por língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, arte, linguagem corporal e tecnologia da comunicação e da informação. São 45 questões. Mas o eixo norteador da prova, a espinha dorsal, são as 9 competências que compõem a matriz de referência do Enem. Essas competências são elementos essenciais que inspiram e que direcionam as questões para que elas fiquem alinhadas para um propósito maior. Quer saber mais? Vem comigo. Aqui é um resumo das competências. A competência 1 fala sobre as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então, são questões que vão falar sobre os gêneros textuais, o infográfico, as tirinhas, a notícia, a reportagem. É importante que você associe o texto não verbal ao texto escrito para entender a mensagem. A segunda competência é a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Competência 3 é a linguagem corporal, como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. São questões que vão falar sobre o corpo e a sua expressividade, os exercícios e as práticas esportivas. É bom entender que na prova do Enem, as práticas esportivas, elas são inclusivas e todos, qualquer pessoa tem o direito de praticar os seus exercícios, de praticar esportes, independente da classe social, independente de uma limitação física, independente de um gênero social, independente de um gênero biológico padrão. Todos têm direito a práticas esportivas, a práticas de exercícios. Nas últimas edições, têm aparecido questões que falam sobre os esportes modernos, como o skate, como os jogos eletrônicos e também as questões polêmicas envolvendo atletas. A quarta competência é a arte. A arte como um saber cultural e estético, gerador de significação, integrador da organização do mundo e da própria identidade. A arte e as suas emoções. A arte, ela produz emoção e ela também conta a história de um povo. Então é importante saber que existem 3 tipos de arte: a arte popular, a arte erudita e a arte de massa. A prova do Enem contempla questões de arte como um fator gerador de integração social. Então, são várias manifestações que aparecem: a escultura, a pintura, grafite, arte rupestre, dentre outras. A arte é a marca que o ser humano deixa aqui na Terra. A quinta competência fala sobre relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. A prova do Enem, ela é uma confluência, ela congrega tanto a literatura clássica quanto a literatura contemporânea e a literatura que está sendo produzida nos últimos anos. Então você vai encontrar um texto de Machado de Assis, um texto de Guimarães Rosa, ao lado de um texto de Conceição Evaristo e de Itamar Vieira Júnior. É importante entender o texto literário, o autor
inserido num contexto político, histórico e social. A sexta competência fala sobre o texto, o contexto e suas funções narrativas, descritivas, expositivas e persuasivas. Todo texto tem um contexto, todo texto tem uma função. A sétima competência fala sobre opiniões e pontos de vista. É importante inferir quais são os objetivos do produtor do texto e quem é seu público-alvo. São aquelas questões que vão mostrar as famosas figuras de linguagem, a metáfora, a metonímia, a personificação, o eufemismo, a ironia. A oitava competência fala sobre a língua portuguesa como língua materna, como patrimônio linguístico para a constituição da identidade nacional. As questões sobre variações linguísticas sociais, regionais e de registro. Então, é preciso entender que a língua portuguesa não é única. E se ela não é única, depende de muitos fatores, como faixa etária, classe social, grau de escolaridade. A prova contempla questões sobre variações linguísticas, mas também deixa bem claro que em situações específicas é preciso usar a norma culta da língua portuguesa. E a nona competência é a tecnologia da comunicação, a internet, suas ferramentas de busca, as redes sociais, os aplicativos, a inteligência artificial, dentre outros, e novas e velhas tecnologias. Bom, agora os conteúdos que mais caem. Quais são os conteúdos que você precisa estudar para garantir uma boa nota na prova de linguagens? São eles: os gêneros textuais, notícia, reportagem, crônica, anúncio publicitário, fragmentos de romances, resenha, poema, infográficos, dentre outros. Um outro conteúdo que aparece diluído ali na prova de linguagens, o conteúdo é a tecnologia da comunicação e da informação. As redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X, o antigo Twitter, podcast, memes, serviços de streams e etc. As funções da linguagem também aparecem nas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. E quais são essas funções? A referencial, a poética, a metalinguística, a fática, a emotiva e a apelativa. É importante saber as funções da linguagem e os elementos da comunicação que estão centrados nessas funções. Exemplo, a função referencial está centrada no contexto. A função poética está centrada na mensagem. A função metalinguística está centrada no código. A função fática, centrada no canal de comunicação. A função emotiva, centrada no emissor. A função apelativa, centrada no receptor, no interlocutor. As figuras de linguagem. Quais são as figuras de linguagem que mais aparecem na prova do Enem? A campeã é a metáfora, seguida da prosopopeia, da ironia, da hipérbole, da metonímia, da comparação. Outra questão da prova de linguagem são as interpretações. Interpretação de letras de canções da MPB. Sempre tem uma letra de uma canção inserida na prova. Textos de temáticas variadas também são conteúdos que aparecem nesta prova. São textos que abrangem parcelas relevantes da nossa sociedade. A mulher, a criança, o idoso, resistência negra, preservação e respeito à cultura indígena, direitos dos deficientes, o respeito às leis de trânsito, fake news, deepfake e a inteligência artificial, dentre outros. Literatura clássica, contemporânea e dos últimos anos. A literatura no Enem, ela perpassa muitos séculos, desde o romantismo ao modernismo, ou até antes do classicismo, do barroco, do romantismo, à era moderna.
A arte que aparece no Enem é a arte erudita, é a arte popular, a arte de massa ou arte monumental e arte contemporânea. Então, a arte erudita é aquela arte praticada em ateliê, a arte que é exposta em museus e galerias, uma arte de valor imensurável e de qualidade incontestável. A arte popular, que é aquela feita pelo povo e para o povo. É uma arte que vive no anonimato, ninguém sabe quem foi o primeiro que realizou aquela obra. A arte de massa, também chamada de arte monumental, é aquela que marca determinados povos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, em Paris. E a arte contemporânea. Questões sobre linguagem corporal, o esporte, a dança, exercícios físicos e Jogos Olímpicos. As variedades linguísticas da língua portuguesa e as tipologias textuais. O texto, o contexto, suas funções narrativa, descritiva, persuasiva, argumentativa. Então, são esses os conteúdos mais importantes que você deve estudar para garantir uma excelente nota na prova de linguagens. Agora, eu vou ensinar para vocês o passo a passo para a resolução das questões de linguagens. Então, estou aqui para orientá-lo a desvendar de forma técnica os segredos da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. A primeira coisa que você deve fazer é analisar o trecho do enunciado. Em seguida, marcar o que está sendo pedido no comando da questão. O próximo passo é ler o texto de forma dinâmica. E, em diante, identificar as palavras-chave ou palavra-chave. Eliminar as alternativas incorretas e reafirmar a alternativa correta, que deverá se encaixar perfeitamente à pergunta. Então, vamos testar esse passo a passo com uma questão. Questão 1. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai ler o enunciado. Nunca comece pelo texto, sempre pelo enunciado. Nesse anúncio publicitário, o trecho que concentra concomitantemente marcas das funções conativa e emotiva da linguagem é... Então, o que nós estamos procurando? O trecho que concentra as funções conativa e emotiva da linguagem. Então, eu preciso desse conteúdo. Eu preciso de 3 conhecimentos aqui. O que é um anúncio publicitário, o que é a função conativa e o que é a função emotiva. Então, agora eu vou ao texto. Olha, vamos criar juntos o próximo nível? Somos únicos, somos muitos, somos diferentes do que éramos ontem. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Juntos estamos desenhando soluções que estão transformando o amanhã. Fale com nossos especialistas ou conheça as soluções para a sua empresa. Agora, o que fazer? Ler as alternativas e vamos ali marcando as palavras-chave e vamos eliminar as alternativas incorretas. Então, vamos lá? A pergunta é, nesse anúncio publicitário, o trecho que concentra concomitantemente marcas das funções conativa e emotiva da linguagem é... Então, vamos lá. Conheça as soluções para a sua empresa, não é esse trecho. Que estão transformando o amanhã, também não. Juntos estamos desenhando soluções, não. Somos diferentes do que éramos ontem, também não. Então, a resposta correta é, vamos criar juntos o próximo nível? Então, vamos entender por que a resposta correta é o que está na alternativa A. Então, vamos lá. Vamos analisar os conteúdos. Primeiro, interpretação de texto e funções da linguagem. O anúncio publicitário. O que é um anúncio publicitário? É uma peça de comunicação, muitas vezes multimodal, com texto e imagens, que visa divulgar produtos, serviços, marcas ou ideias com o objetivo de persuadir o público-alvo a uma ação, como a compra. Para isso, usa a linguagem persuasiva e criativa, aproveitando o apelo aos sentidos e a memorização através de slogans, recursos visuais e verbais
e é veiculado em diversos meios de comunicação. Outro conhecimento que você precisa ter para resolver a questão é sobre a função conativa, que é a função apelativa da linguagem. Ela é centrada no destinatário, buscando influenciá-lo ou persuadi-lo a agir ou aderir a uma ideia. Geralmente, usa verbos no imperativo, pronomes de segunda pessoa, perguntas retóricas e etc. Terceiro conhecimento, função emotiva ou expressiva, centra-se no emissor, manifestando sentimentos, emoções, subjetividade. Pode incluir interjeições, entonação exclamativa ou primeira pessoa. Vamos lá? Bom, desta forma, seguindo o passo a passo, fica muito mais fácil resolver as questões e, assim, garantir uma boa nota. A questão 2, ela já é com uma linguagem verbal, é um texto escrito. Vamos começar pelo enunciado, sempre pelo enunciado. Na sociedade atual, a relação entre o exercício físico e a saúde resulta no ou na. Então, aqui eu já marquei as palavras-chave ou palavras-chave. Então, eu tenho ali exercício físico, saúde, né? Agora eu vou ao texto. A partir de 1980, as academias de ginástica, com as suas diferentes modalidades de exercícios e a visão da aptidão física, passam a ser amplamente divulgadas no Brasil como essenciais à saúde, numa perspectiva médica, individual e de consumo, sem se questionar a relação dominante entre elas. Entretanto, essa análise carece de um olhar ampliado. O modelo de valorização da atividade física como fator de promoção da saúde em sua perspectiva do controle de riscos, provocando o melhor ajuste do ser humano à sociedade capitalista, por meio de uma boa aptidão física, é limitado. As reflexões em busca das práticas do movimento humano voltadas à saúde, em sentido complexo e multidimensional, tal como exigem os desafios contemporâneos, precisam considerar a natureza abrangente de relações entre a educação, o trabalho, o lazer e as práticas corporais voltados para a melhoria das condições de vida para a saúde da população em sua totalidade. Bom, outra dica que eu dou também é olhar um pouco aqui de onde saiu esse texto, a fonte. É muito importante ler a fonte. Aqui, a fonte é de saúde coletiva e educação física, distanciamentos e interfaces, ciência e saúde. Bom, quais são as palavras-chave do texto? Então, marquei ali um olhar ampliado, modelo, limitado, reflexões, natureza abrangente, melhoria das condições de vida, população em sua totalidade. Desta forma, a resposta correta à pergunta: na sociedade atual, a relação entre o exercício físico e a saúde resultam no, vamos lá, alternativa A, entendimento vinculado à preservação de doenças. Alternativa B, assimilação do estilo de vida ativo adaptado ao capitalismo. Alternativa C, percepção da causalidade atribuída à melhoria da aptidão física. Alternativa D, compreensão sobre a importância das academias e suas inovações. Alternativa E, reflexão sobre os múltiplos fatores necessários para condições sociais mais justas. E a resposta correta é reflexão sobre os múltiplos fatores necessários para condições sociais mais justas. Alternativa E. Então, no próximo slide, nós vamos fazer o passo a passo de eliminar alternativas incorretas. Então, aqui estão as mesmas alternativas e a explicação por que as outras estavam corretas. Então, sabemos que a alternativa é a E. Mas por que a A não está correta? A alternativa A não está correta porque ela fala só de prevenção de doenças, porém o texto critica essa visão limitada. A alternativa B também está incorreta
incorreta, porque sugere a adaptação ao capitalismo, porém, o texto questiona esse modelo. A alternativa C está incorreta porque indica causalidade com aptidão física, contudo, é restrito e não reflete a abordagem social mais ampla. A letra D está incorreta porque concentra-se em academias. No entanto, o texto propõe ir além desse foco individualizado. Então, eliminando alternativas incorretas, o que sobrou, a alternativa é reflexão sobre os múltiplos fatores necessários para condições sociais mais justas. No passo a passo, eu ensinei que, quando você encontra a alternativa correta, tente encaixá-la à pergunta. Então, vamos lá. Na sociedade atual, a relação entre o exercício físico e a saúde resulta na reflexão sobre os múltiplos fatores necessários para condições sociais mais justas. Próxima questão. Questão 3. É uma questão que traz uma imagem, né? E o enunciado diz o seguinte: Mestre Vitalino, importante ceramista popular brasileiro, na obra reproduzida, retrata uma cena típica da cultura nordestina, o horário da refeição. Seus bonecos de barro apresentam características artísticas marcantes, representadas como... Então, vamos olhar ali a obra de arte. Vemos ali uma família em volta de uma mesa, um horário de refeição. E vem aqui, então, as alternativas. Então, voltando à pergunta, seus bonecos de barro apresentam características artísticas marcantes, representadas como humanas, com fixação no momento de um gesto, abstratas, com estilização e redução da figura, figurativas, com representação da realidade, religiosas, com alongamento das formas ou dramáticas, com predominância de linhas curvas. A resposta correta é o que está na letra C. Figurativas, com representação da realidade. Vamos entender? Vamos eliminar as alternativas incorretas. Então, por que a alternativa A está errada, está incorreta? A está incorreta porque está em evidência toda a cena real, não apenas o momento de um gesto. A alternativa B está incorreta porque a arte de Mestre Vitalino não é abstrata, não há uma estilização nem redução extrema das formas. A letra D também está incorreta porque a arte apresentada retrata uma cena cotidiana sem conotação religiosa. É um horário de uma refeição. E a alternativa E está incorreta porque é uma cena, diz assim, que é uma cena simples e corriqueira, sem a representação dramática, não tem o exagero do drama. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, figurativas, com representação da realidade. Próxima questão é um poema de Ferreira Goulart. E a questão, o enunciado da questão é o seguinte: em diálogos com o importante fato da história política brasileira, o poema de Ferreira Goulart instaura tensivamente um olhar. Vamos ao poema. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e à noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Ferreira Goulart. Então, em diálogo com importante fato da história política brasileira, o poema de Ferreira Goulart instaura tensivamente um olhar revigorado acerca do futuro sociopolítico do país, conformado com o limitado exercício dos direitos políticos, saudosista ao lembrar momentos em que imperava a paz social, esperançoso em relação à melhoria da política econômica nacional, ou racional ao propor uma solução matemática para as turbulências políticas. Então, a alternativa correta é o que está na letra A, revigorado acerca do futuro sociopolítico do país. Vamos entender a questão. Vamos lá. É preciso entender literatura e contexto histórico.
contexto histórico e político do poema é o período da ditadura militar no Brasil, em que a liberdade era cerceada. Outro conhecimento, literatura engajada, poética e resistência. Goulart utiliza a poesia como meio de expressar esperança e denunciar injustiças. O poema Como 2 e 2 são 4 foi escrito pelo poeta Ferreira Goulart em 1966, durante a ditadura militar no Brasil. E a frase Como 2 e 2 são 4 é uma metáfora para a certeza de que a vida vale a pena, mesmo em tempos difíceis. Agora, as palavras-chave ou palavra-chave: história política brasileira, olhar tensivo, liberdade pequena, sei que a vida vale a pena, repetida, né? E futuro sociopolítico. Próximo slide. Eliminando as alternativas incorretas. Por que em diálogo com o importante fato da história política brasileira, o poema de Ferreira Goulart instaura tensivamente um olhar revigorado acerca do futuro sociopolítico do país. Então, ele não está conformado, ele não está saudosista, ele não está esperançoso com a melhoria da política econômica e ele não propõe um olhar racional. Ali, a matemática é somente uma metáfora. Próximo. Ali a resposta correta e a eliminação das alternativas incorretas. Próximo. A questão 6 é um fragmento de um texto de Murilo Mendes, Prima Julieta. E a pergunta é: entre os elementos constitutivos dos gêneros está um modo como se organiza a própria composição textual, tendo-se em vista o objetivo de seu autor: narrar, descrever, argumentar, explicar, instruir. No trecho, reconhece-se uma sequência textual. Então, já estão marcados ali, estão marcadas todas as expressões, todas as palavras-chave, né? No comando da questão: objetivo, narrar, descrever, argumentar, explicar, instruir, sequência textual. Agora vamos ao texto. Prima Julieta. Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria ela uns 30 ou 32 anos de idade. Apenas pelo seu andar, percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio, de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía reflexos metálicos, ancas poderosas, olhos de um verde azulado borboleteavam. A voz rouca e ácida em 2 planos, voz de pessoa da alta sociedade. Então aqui é uma questão que vai falar sobre a tipologia textual utilizada nessa sequência. É explicativa, instrucional, narrativa, descritiva ou argumentativa? Então, a alternativa correta é o que está na letra D, porque a sequência textual ela é descritiva. Basta olhar as palavras assinaladas: caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. Trata-se de uma bela descrição. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Diante de tudo que foi dito nesta aula, é importante que você se lembre de não assumir nenhuma postura que fira os direitos humanos. Evite qualquer tipo de preconceito, porque a diversidade é o pilar da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E agora eu desejo a você uma boa prova e um excelente resultado. Muito obrigada.